Fala, querido concurseiro, e hoje chegamos a mais uma aula fofa para você aí que está se preparando para o concurso dos seus sonhos. Desejo que esta aula seja uma aula fofa e você seja grandiosamente edificado. Hoje vamos falar de uma classe gramatical muito tranquila, que é a classe dos artigos, tá bom? O artigo é uma classe gramatical naturalmente, como diz o nome, classe gramatical totalmente, variável. Ela varia em gênero e número. Por quê? Porque ela tem masculino e também tem feminino. O artigo tem singular, mas também tem plural e sempre acompanha o seu boy maior, substantivo ou até mesmo uma palavra substantivada, mas ele também, substantiva quem for acompanhar. O nome desse fenômeno que você está vendo aqui, é palavra substantivada. Beleza? Silvio, então quer dizer que só o fato de o artigo estar presente num texto, estar presente numa frase, ele já ali vai substantivar uma palavra? Vai. Ou ele substantiva uma palavra, ou ele meramente acompanha um substantivo. Então você tem aqui, a palavra substantivada e, claro, que também tem um outro nome que é chamado substantivação. Bacana? A presença do artigo é a evidência da presença do substantivo. O primeiro grupo de artigos são os artigos definidos, que são esses carinhas aqui que certamente você já ouviu falar deles em algum momento. Nós temos os outros artigos que são os indefinidos e certamente você também já ouviu falar desses caras nesse momento. Identificar o artigo inicialmente parece algo muito tranquilo, muito fácil e muito de boa, mas você precisa confirmar que a presença dele deve ser constatada com a presença de um substantivo, beleza? Outro ponto interessante é este aqui, O grupo de artigos definidos são assim chamados por determinar o ser já conhecido dos falantes no ato comunicativo. Em contrapartida, os indefinidos são assim chamados por generalizar ou indeterminar o ser que acompanha, ou seja, o substantivo. Ou seja, o artigo definido, ele dá precisão ao ser que acompanha. Conhecimento, precisão, conhecimento, determinação, esclarecimento, em alguns casos até ênfase, enquanto que o artigo indefinido, ele dá uma imprecisão, uma generalização, até mesmo uma superficialidade. De boa? Olha aí, Embora não possua valor semântico, e é verdade, ele não tem, ao se ligar ao substantivo, pode causar alguns matizes, que são noções, sentidos. Matizes, noções, sentidos, que favorecem o discurso a saber. E nós temos aqui alguns tipos desses matizes. Olha aqui, generalização, individualização, determinação, indeterminação, apreciação, depreciação. Bacana? A presença de um artigo que acompanha o substantivo pode trazer matizes. Matiz é os matizes, tá bom? É uma palavra masculina. E noções ali são as noções e os sentidos. Bacana? De boa? Então, vamos fazer o seguinte. Por exemplo, temos aqui duas frasezinhas bobas. A primeira delas é: lá vem uma mulher, e a outra é: lá vem a mulher. Aqui eu tenho o artigo aqui, eu tenho um artigo aqui e eu tenho um artigo aqui. Não sei se você percebeu, mas esse artigo ele acompanha, obviamente, os seus substantivos. Silvio, quais são os substantivos aí? Muito fácil de você perceber. Se eu tenho um artigo, eu tenho um substantivo, Mulher é o substantivo e o professor também é o substantivo. Ou seja, esses artigos, eles estão corretos. Esse primeiro artigo aqui, deixa eu puxar uma setinha para cá, obviamente ele é um artigo indefinido, Esse carinha aqui, já é um artigo definido.
E esse carinha aqui, opa, deixa eu botar para cima que fica mais organizado. Esse cara aqui também é um artigo definido. Pronto, mas Silvio, acabou, é só isso? Numa aula de concurso mais superficializada é só isso. Mas nós precisamos entender que quando eu falo lá vem uma mulher, eu estou dizendo que lá vem uma mulher comum, uma mulher normal, uma mulher qualquer, num grupo de várias mulheres. Mas quando eu falo lá vem a mulher, eita! Quando você fala lá vem a mulher, você dá ênfase e atribui ao sentido dela, que é um sentido de ênfase, atribui uma determinação. Mas vou colocar melhor, vou colocar especificação. Especificação. Beleza? Quando eu digo que eu falo lá vem uma mulher, é uma mulher comum, é uma mulher normal, uma mulher qualquer, uma mulher sem nenhum traço de especialidade. Mas quando eu falo lá vem a mulher, a depender do tom que você usa, você está dando ênfase. A mesma coisa, Juquinha é o professor. A presença do artigo definido dá à situação um tom de muita importância e até mesmo superioridade. Como dizem alguns, relevância. Beleza? Relevância. Então, fica muito tranquilo você passar por isso. De boa? Tranquilo? Então, aí você está vendo somente o valor estilístico. Isso que você está vendo aí é o valor estilístico do artigo. Olha outra coisa aqui, ó. Em muitos casos, eles vêm contraídos, olha, isso aqui é importante, ou combinados às outras classes gramaticais, formando estruturas estranhas na leitura e na audição, mas perfeitamente corretas dentro da norma padrão da língua portuguesa. E aqui temos uma série delas. Vou fazer questão de marcar. Dum, duma, duns, dumas, num, numa, nuns, numas, do, da, dos, das, no, na, nos, nas, pelo, pela, pelos, pelas, ao, aos, a, as. Professor, tudo isso sim. Por exemplo, se você para observar aqui o dum, vou até mudar a cor, botar um verdinho. O dum é a união do di mais um. Esse di que você vê aqui, ele é uma preposição, tá? Então, olha aqui, ó. Se eu tenho aqui a palavra dum, ele é a união de di mais um. Vou inverter, né? Se eu tenho di mais um, obviamente eu tenho o dum. E o que é o nome disso, Silvio? Isso aqui é uma contração. Toda vez que eu tenho contração, eu tenho modificação da estrutura interna da palavra. Modificação. Beleza? Modificação. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando você coloca aqui, ó, né, o duma. Se você coloca a união de di mais uma, você tem duma. Então, se você tem duma, você tem também aqui uma contração. Bacana? Contração. Silvio, só esses? Não. Olha aqui, ó. O num, que é a união de em mais um, né? O do, que é a união de di mais o. O no, que é a união de em mais o. O pelo, que é a união de por mais o, né? Aqui, que é a união de a mais o. Aqui, a mais a. E aí eu quero chamar a atenção, sabe para quê, Eres? Quero chamar a atenção para isso aqui, ó. Ó, na língua portuguesa, essa é a nossa combinação. Temos uma outra combinação, que é a união de preposição mais pronome. É o a mais onde. Não tem nada a ver com o assunto, mas vai chegar um momento que nós vamos falar sobre ele. Entendeu? Então, sempre que houver algum tipo de modificação do vocábulo ou substituição de elementos, é porque ali eu terei uma contração.
Aqui, por exemplo, eu tenho o AL, e você percebe que no AL eu tenho apenas uma combinação. Por quê? Porque na combinação nós temos a união de uma palavra a outra sem mudança de nada. Já na contração eu tenho a união de uma palavra a outra com uma modificação e até mesmo substituição, né? Se liga no bizu, beleza? Olha aqui o que diz aqui, se você parar para observar, há um pouco mais de situação. Diz assim, ó, por muitas vezes os artigos definidos, os artigos indefinidos, um e uma, são confundidos com o numeral cardinal. Você ainda vai ver, mas eu já vou adiantar porque a aula é minha. O numeral cardinal é aquele que indica quantidade. Beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todavia, para sanar suas dúvidas, verifique dentro do texto se há palavras de reforço que sugerem um quantitativo. Bora lá? Olha aí, ó, letra B. Um elefante incomoda muita gente. 2 elefantes incomodam muito mais. Olha aqui, ó. O cara quer saber de você se esse um aqui, ó, ele é artigo ou ele é numeral. Vamos ver. Olha aqui, ó. Se você percebeu, esse um é reforçado pela palavra 2. 2 é um numeral cardinal. Cardinal por quê? Indica a quantidade. Então, esse 1 aqui, ele também é numeral. Peraí, Tite. Só por causa da palavra 2, sim. Se eu tenho outro numeral, se eu coloco, por exemplo, assim, 7 bandidos foram presos, mas um ladrão ainda está foragido, esse 1 é numeral, porque ele tem reforço da palavra 7. Por isso que nós precisamos analisar o contexto. Esse contexto ele pode ser um contexto gramatical, mas pode ser um contexto situacional, que é uma situação comunicativa. Olho na tela para você de novo. Aí você tem aqui na letra C o seguinte, ó. Agora eu vi apenas uma barata passar por aqui. Ó, quando ele coloca vi apenas uma barata, note que eu tenho o reforço da palavra apenas. Você vai ver lá na frente que esse apenas é uma palavra denotativa de exclusão. Se ela denota, é porque ela dá ideia. Se ela denota, é porque ela sugere um quantitativo. Se ela diz apenas, é a mesma coisa que o quê? Esse apenas, se você parar para olhar, é a mesma coisa que só. É a mesma coisa que somente, né? Você tem esse apenas. Então, é uma palavra denotativa de exclusão. Na letra D, venho aqui uma vez por semana. Olha aqui, ó, venho aqui uma vez por semana. E você percebe aqui que, na verdade, a palavra a ser analisada é a palavra uma. Mas se você olhar, você tem aqui a palavra vez. A palavra vez, gente, ela é substantivo. Mas a palavra vez, ela sugere quantidade. Tipo assim, quantas vezes você estuda português? Ó? Quantas vezes, né? E você diz uma vez. Esse uma é numeral, por conta do reforço da palavra vez, entendeu? Então, ou aparece outro numeral, ou aparece uma palavra denotativa, ou aparece ali um substantivo, você vai ter que ir para a semântica, ou um contexto similar, né? A pessoa vai lá e coloca, moro no apartamento 1. Moro no apartamento 1. E aí, o que é esse 1 aqui, ó? Adivinha, pai? Adivinha o que ele vai ser? Vai ser o quê? Numeral. Por quê? Porque tá aí. Se você parar para observar, quando ele fala mora no apartamento 1, ele quer dizer que ele mora no apartamento de número 1. Então, beleza. Tranquilo. Olha aí, ó. Vamos agora classificar os artigos, ó. Classificar os artigos. Sempre observando a que elemento do texto eles se referem. Bora! Os 3 vigorosos homens carregavam os móveis até o caminhão. Vamos localizar os artigos? Tá aqui, ó. Os e o.
Bacana? E aí você percebe que aqui o primeiro cara, ele está ligado aqui. Tá aqui, ó. Homens. Pô, Titi, mas tá longe, tem problema não. Homens é o substantivo. Eu vou colocar assim, ó. Artigo definido. Beleza? Artigo definido. Carregavam os móveis. O seu substantivo aqui só pode ser o quê? Móveis. Móveis é um substantivo, então aqui eu tenho um artigo definido. Até o caminhão, esse o acompanha a palavra caminhão, e caminhão é um substantivo, então aqui eu tenho um artigo definido. Nessa primeira frase, você não tem muito mistério. O único dano, a única treta para a qual você deve atentar, é ver que aqui, ó, na letra A, esse os aqui, ó, está acompanhando a palavra 3 e a palavra vigorosos. Vigorosos é adjetivo. E 3, você sabe, é o quê? Numeral. Bacana? Mas esse os que está aí, ele não acompanha esses dois caras. Ele vai acompanhar a palavra homens. De boa? Bora. Uns 5 fugiram pela mata. Olha aqui, ó. Uns 5 fugiram pela mata. Quem vê esse uns 5 acaba pensando assim, caraca, Titi, por que você colocou esse negócio de uns 5, uns 5, uns 5? Porque quando eu falo esse uns 5, 5 aqui é o quê? Parou para observar, 5 é um numeral. Professor, mas esse uns aí não vai ser artigo? Vai ser artigo. Ele vai ser artigo. Ele é artigo. Ele é artigo indefinido. E por ser artigo, você percebe que esse 5 aqui já não é numeral. Esse 5 aqui, ele já é o quê? Substantivo. Substantivo. Sério? Isso aí, na língua portuguesa, nós temos aí um processo de substantivação. Ou palavra substantivada. Vou colocar também para você estudar, para você passar, ficar caveira, ficar top, ficar lindo. Beleza? Então, Silvio, ainda tem um outro nome que vão querer chamar para você, que é o nome numeral substantivo. Porque é um numeral que se converteu a substantivo. Bacana? Bora lá. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Olha aí os artigos aparecendo aí, ó. Se você parar para observar, aqui você tem a união do de mais o, né? E se eu tenho artigo, opa, eita, nossa, para, né? Olha o tamanho. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ou seja, ninguém explica Deus do crente ao ateu. Então, eu tenho aqui um artigo definido. E aqui eu tenho um artigo definido também. Show? Beleza? Tranquilo? Deu para ver? Então tá aí. Tá aí o seu artigo definido. Lembrando que o artigo é só o O. Esse A é uma preposição. A mesma coisa aqui, ó. Esse D representa uma preposição. De boa? No momento mais propício, a aglomeração. No momento mais propício, a aglomeração. E aí você percebe, todos voltaram a se abraçar. E aí? E aí? Se você olhar com carinho, você vai perceber que você tem artigos espalhados, né? Você tem artigos espalhados. Olha aqui, ó, e aqui dentro eu tenho um, né? Você já sabe que esse num aqui é a união de quê?
de em mais um. E aí, você também já está ligado que a palavra um aqui é artigo indefinido. Cadê, então, o nosso substantivo? Cadê o substantivo? Cadê o substantivo? Aí. Substantivo tá aí, ó. Momento é o substantivo. Pimba. Professor, e esse A? Tá certo. Esse A aí, ó, tem uma unificação aí, né? O primeiro A é uma preposição e o segundo A é um artigo. Beleza? Professor, e esse cara aqui que o senhor não marcou? Cuidado, é uma preposição presente tranquilamente dentro da locução verbal. E qual é a locução verbal? É voltaram a se abraçar. E aí, você usa esse cara aí, beleza? No momento mais propício à aglomeração, todos voltaram a se abraçar e ficou tudo de boa e tudo bacana e tudo legal. Letra E. Todos viram um homem entrar aos gritos na loja de brinquedos. Olha aqui, ó. Ó, 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 ó. Não, para, chega. Um homem é um homem qualquer, então aqui eu tenho um artigo indefinido, um homem qualquer. Só lembrando a você que aqui, ó, na letra D, esse artigo é um artigo definido. De boa? Aqui um homem é artigo indefinido. Aí você tem, ó, um artigo definido bem aqui, ó. Beleza? Definido. Aos gritos na loja de brinquedos. Olha aqui, na loja é a união de em mais a. Pronto. E cadê o substantivo? Loja. E cadê o substantivo? Gritos. E cadê o substantivo? Homem. Beleza? Tela cheia para você printar, caso você queira, embora não haja necessidade. Olha aqui, tem mais, ó. Moro no apartamento 1. Professor, eu vou marcar esse cara aqui, vou marcar esse cara aqui. Beleza, herege. Quando ele fala moro no apartamento, aqui dentro, ó, eu tenho um artigo. E é um artigo definido. E o seu substantivo é apartamento. Só que esse 1 aqui, galera, você já sabe, ele é o quê? Numeral. Porque implicitamente ele nos leva a crer que o 1 é numeral. Porque é o número do APzinho dele. É nós que tá, mano. Jamais haveremos novamente nos sítios de Açutuba. Eita, ferro, o cara coloca aqui. Aí ele coloca aqui e não tem mais nada. Aí ele começa a perceber que jamais haveremos é a mesma coisa que jamais veremos ela. Jamais veremos ela. Então, eu tenho aqui, ó, pronome pessoal. Não tem artigo, né? E aí, ó, nos sítios de Araçutuba, tá. Show de bola. E aí você não pode se esquecer, né, herege? Você não pode esquecer que aqui, nós temos um artigo definido. Beleza? Aí fica tudo de boa, fica tudo legal, fica tudo bacana e você consegue achar um artigo maravilhoso, incrível, te amo. E aí você tem o artigo que é totalmente definido aqui na parada. Letra H diz assim: de uma ponta ao limite da chácara, podemos ver muitas mucuras. Quem foi que fez esse slide? Ah, fui eu. De uma ponta ao limite da chácara, podemos ver muitas mucuras por aí. E aí? Olhando com carinho, você percebe que aí você tem o quê? Hein? Dá para perceber? Dá para se tocar? Dá para ficar legal? Dá, Tite. E aí, você percebe
uma parada bem interessante aqui, herege. Ó, tem o Duma, olha aqui o substantivo. E aqui eu tenho um artigo. Silvio Duma, já falei, vou repetir. É a gramática que manda aqui. Eu já falei, deixa falar. Ah, mas e se me brigarem? São hereges. Ah, mas se eu colocar Duma, são hereges. Numa, são hereges. Para! Eu adoro usar isso aí, vixe. Eu economizo espaço, eu fico feliz. Eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz mesmo de com força, né? Você tem aqui, ó, um outro artigo bem aqui, ó, que acompanha o substantivo, ó, artigo definido. Você tem um artigo aqui, ó, que acompanha um substantivo, ó, artigo definido, né? E não tem mais nada. Letra I, de igreja, que é para onde você tem que ir para pedir perdão dos seus pecados. Olha aqui, ó. O viver ainda é a melhor saída nas fases difíceis. Olha aqui, professor, socorro, socorro. Olha aqui, ó. 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 Substantivação. E o que é esse cara aqui, ó? É um artigo definido. Percebeu? A substantivação é algo interessante, cara. Nem sempre precisa vir artigo na substantivação. Você pode colocar numa frase mais ou menos assim, ó. Estudar é viável. Olha aí. Estudar é viável. Você aqui vai dizer assim, pô, Silvio, cadê o artigo? Ah, não sei, vamos ver. Cadê o substantivo? Vamos ver. Porque parece, Silvio, que eu tenho dois verbos. Não, o verbo é esse aqui. O que é viável? Viver. Só que você aprende a fazer aqui como? O sujeito. Mas aí, ó, o sujeito, ele tem uma parada dentro dele chamada núcleo. E o núcleo do sujeito tem que ser o quê? Substantivo ou palavra substantivada. Entendeu? Então, em estudar é viável, eu tenho aí, estudar não é verbo, é substantivo. Qual é o nome do fenômeno, teacher? Substantivação. Esse é o nome do fenômeno, substantivação. E aí, você começa a ficar de boa, e começa a ficar cremoso, e começa a ficar legal, e começa a ficar bacana, e começa a ficar de boa. Substantivação, cara. Entendeu? Palavra substantivada. Mas, Silvio, eu posso dizer que viver é um substantivo? Sim. Você pode falar que é substantivo ou palavra substantivada. Se eu tenho um artigo aqui, ó, ele não acompanha a palavra melhor não, tá? Ele acompanha a palavra saída. Saída é um substantivo. E esse cara aqui, ele é um artigo o quê? Definido. Nas fases, ó, tá aqui o substantivo. Então, esse aqui eu tenho um artigo definido. De boa? Tranquilo? Respira. Tá acabando. Olha aí, ó. Os policiais prenderam os agoniados de um bairro distante de Manaus. Os policiais, os agoniados de um bairro. Olha aí, ó. Aqui, olha aqui o meu substantivo. Então, eu tenho aqui um artigo definido. Olha aqui, os dos agoniados. Eu tenho aqui um artigo definido. E opa! Aqui você tem também uma substantivação. Professor, não tem não. Sim, gente, agoniados é adjetivo. Mas aí ficou substantivado. O nome disso, substantivação. Nós não vimos as adjetivações? Pois é, agora estamos vendo as substantivações. Beleza? Sem murmurar. Olha aqui a letra K. Todos daqui visam a um cargo público. E, professor, tá aqui e tá aqui. Tá bom, bonito. Presta atenção. Presta atenção. Ó, esse azinho aqui, ó, é uma preposição. Quem a pediu foi o verbo. Ele que pediu. Mas quando você coloca visam a um cargo público, esse um aqui, ó, ele é o quê? Ele é artigo indefinido. Por quê? Porque não sabemos que cargo é esse.
Se a gente soubesse. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Tela cheia para você, se quiser printar. Sigo entre o sim e o não. Olha aí, sigo entre o sim e o não. Obviamente, eu já quero mostrar para você que isso aí já vai para a próxima aula, beleza? Para a próxima aula, você já está disponível, então a gente já começa a próxima aula, você vai ver, vai localizar os artigos, fazer seus apontamentos, suas ponderações, e na próxima aula, que já está disponível aí, é só você aqui, fala pessoal, é só você dar uma olhada aí e ver que ela está disponível, eu vou corrigir isso aqui já na próxima aula, beleza? Ó, corre pra lá, já tô te esperando, pô, nós somos do Sou Concurseiro e vou passar, lugar de gente feliz. Beijo, até lá, tô te esperando, bora!